paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje, segunda-feira, 14 de junho de 2021, a leitura diária tem como título Auxiliares dos líderes da igreja local, baseado em Filipenses, capítulo 1, versículo 1, que registra: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Muitas palavras são comuns nas introduções das epístolas paulinas, quando Paulo fala a respeito de si mesmo como servo de Jesus Cristo. E também afirma que seu apostolado era proveniente de Deus e não dos homens. Nesta epístola aos Filipenses, registra o nome de Timóteo, que ele conheceu em sua segunda viagem missionária na cidade de Listra, filho de uma judia crente e de pai grego. O apóstolo Paulo menciona 3 grupos existentes na igreja em Filipos. Primeiro, o de todos os santos, os que nasceram de novo através da pregação do Evangelho, que se tornaram membros do corpo de Cristo, e os 2 grupos de seus líderes, os bispos e os diáconos. Bispo, proveniente do termo grego episkopos, significa supervisor, aquele que cuida. Presbítero, sinônimo de bispo na concepção da Assembleia de Deus, é um dirigente local que cuida de uma congregação ou auxilia o pastor em suas atividades pastorais. Na Igreja Católica, o bispo é o cargo de quem administra várias paróquias, que, juntas, formam uma diocese. E arcebispo é aquele que administra uma arquidiocese, o conjunto de dioceses. Na Igreja primitiva, os bispos eram consagrados através de uma chamada específica do Espírito Santo e reconhecidos pela imposição das mãos dos apóstolos. Nos dias atuais, são consagrados ao presbitério os que são cheios do Espírito Santo, escolhidos por Deus para exercerem tão sublime função de auxiliares dos pastores. O diaconato, antes do cristianismo, era um cargo existente no judaísmo, quando em cada sinagoga havia 3 diáconos. O primeiro era chamado de o principal da sinagoga, que supervisionava as reuniões para certificar-se que a liturgia do culto era seguida corretamente. O segundo era o assistente, que cuidava dos rolos que continham os livros sagrados e os conduzia para serem lidos, além do dever de ensinar às crianças a ler e a aprender as Sagradas Escrituras, para, aos 12 anos, após a sabatina com os doutores da lei, serem conduzidas à religião judaica. O terceiro era o intérprete, cuja função era a de traduzir os livros da lei e dos profetas para o aramaico, que se tornou o idioma popular após o exílio babilônico. Hoje, os diáconos exercem várias funções, ou seja, conduzem o pão e o vinho aos membros da igreja em comunhão no decorrer da celebração da ceia do Senhor. Recolhem os dízimos e as ofertas para a manutenção da obra de Deus. Visitam os enfermos em seus lares ou nos hospitais, onde estiverem internados. Também atuam como gestores, como é o caso da Igreja Batista, onde são responsáveis pelo bom andamento de várias atividades administrativas, além de muitas outras funções que exercem. Amém.